Olá, pessoal. Hoje, 11 de maio de 2021, nós estamos na disciplina Princípios e Estratégias da Educação Ambiental e hoje nós vamos fazer uma ação que, na verdade, foi idealizada pela aluna Alex Milde e que vai ser o palco principal, né, para que Ednilson possa colocar para a gente uma experiência de vida dele, mas que também tem toda a relação com a educação ambiental. Alex Milton, por favor, agora com você o comando, fica à vontade. Boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos vocês. Meu nome é Alex Milton Fernandes, sou do curso de Engenharia de Alimentos da UFCG, Campus Pombal. A disciplina é ministrada pela professora Ricélia Marinho Salles. A disciplina é Princípios e Estratégia Ambiental. Nosso convidado hoje, o bate-papo, é uma pessoa especial, que desenvolve trabalhos muito bonitos na sua cidade, está dando um banho de exemplo, de respeito, de responsabilidade ao meio ambiente e na sociedade. Ele que nem me conhecia, já foi logo aceitando e vir aqui mostrar o seu trabalho, mostrar a sua história, suas experiências vividas ao longo de sua trajetória. Vamos conhecer a história de Edmilson Ponte Silva, conhecido como Gari, nascido na cidade de Pirpirituba, do Agreste Paraibano, que neste ano completa 10 anos de sua profissão, dando exemplo de amor ao que faz. Estudou na Universidade Estadual da Paraíba, no Campus 3 de Guarabira, em 2014, e se formou em História, e também poeta. E eu queria que a professora, por gentileza, passasse o vídeo, resumindo um pouco de sua história. Aquelas histórias inspiradoras que mexem com a gente. É a história do Ednilson de Pontes Silva. Ele é gari, gente, na Paraíba. Ednilson se formou no curso de História, agora em junho, pela Universidade Estadual da Paraíba. Por aí já é maravilhoso, né? Mas tem mais. O trabalho de conclusão foi sobre algo que ele sente na pele todos os dias: a invisibilidade de quem trabalha nas ruas. Quem não conhece e vê o gari Ednilson de Ponte Silva, de 31 anos, trabalhando pelas ruas da cidade de Pirpirituba, no Brejo Paraibano, nem faz ideia da história de superação que ele carrega. De uma infância humilde, ele seguiu nos estudos e se encantou por história. Concluiu o ensino médio em 2006 e tentou ingressar na graduação, mas não conseguiu. Começou a trabalhar no comércio, mas não parou de estudar. E em 2011 passou no concurso para gari. O sonho de entrar na universidade foi conquistado em 2013, quando ele passou para o curso de História na UEPB. E a superação só estava começando. Tem que ter um espaço para estudar, né? Conseguir a liberação e ficar trabalhando durante o dia na prefeitura. E à tarde eu ia para a universidade, no campus 3 de Guarabira. Era com a vassoura de manhã e com as leituras à tarde. Ednilson embalou, tomou gosto pelas aulas da graduação e se dedicou bastante. Com 2 anos no curso de História, Ednilson começou a pensar já no TCC, o trabalho de conclusão de curso. E a inspiração veio das ruas, na própria vivência, no dia a dia como gari. Ele começou então a fazer a coleta de informações e as entrevistas que eram necessárias, inclusive com os próprios colegas de trabalho. Eu já sentia na pele, né, os efeitos da invisibilidade, como meus companheiros de trabalho também sentem diariamente. Então, ficou isso na minha cabeça, comecei a pesquisar e eu digo, não tenho que falar sobre os garis, ninguém fala sobre os garis, então é uma temática boa, uma temática de relevância social. Nós que trabalhamos com limpeza pública, a visibilidade, né, sempre foi negativa. E nós que somos garis, a gente se sente constrangido, né? Eu fico muito feliz por ele ter conseguido se formar
e mais além, que ele merece. No último dia 11 de junho foi o dia da defesa do trabalho de conclusão de curso. E ele fez em grande estilo. Se apresentou com a farda de trabalho e ainda distribuiu com os professores da banca réplicas desse boneco, de um gari carregando livros. Eu vejo na universidade muitas pessoas lá, policiais vão fardados, pessoas que fazem direito, fazem questão de paletó, gravata, vão bem vestidos. Aí eu disse, por que não, gari? Também entrar num espaço que é público, num espaço que é de todos. Aí eu digo, não, eu vou ter coragem. Aí eu digo, o momento é esse, é o TCC. A professora Verônica Pessoa foi a orientadora do trabalho e ficou super orgulhosa do resultado e da atitude. Uma prova de que a educação ela pode transformar vidas, ela pode construir processos mais felizes de justiça social. O trabalho de Ednilson, ele prova isso e para mim foi uma grata satisfação. Agora Ednilson está contando os dias para a colação de grau e assim passar a ser o professor Ednilson. Conquista que enche um monte de gente de orgulho. A esposa Thaís. Ele é muito focado no que quer, estou muito orgulhosa do meu marido. Seu Miguel, pai e também gari em Pirpirituba. Ele não quer seguir a minha profissão, né? Quer crescer mais, né? Aí o mérito é dele. E os colegas de trabalho. Vai pegar essa inspiração? Com certeza, né? Quem sabe, né? Podemos pensar nisso. Estudar, e crescer na vida. Em julho eu vou receber o diploma. Quem sabe futuramente poderá virar um professor. Continuar estudando, melhorando esse trabalho também, para que eu possa conseguir uma pós-graduação ou até um mestrado. Inspiração total, né? Parabéns, Ednilson, pelo exemplo para todos e não pare nunca de sonhar. E é isso, gente. Quero abrir o espaço agora para Deninho, Gari, mostrar o seu trabalho. Deninho, seja muito bem-vindo e fique à vontade, viu? Boa tarde a todos que estão aí na sala. Quero agradecer já em primeira mão o convite de Alex Milde, da professora também Issélia. Enfim, é um prazer estar em espaço como esse para poder contar um pouco sobre a minha vivência pessoal, profissional, mostrar um pouco da minha história. História essa aí, entrelaçada entre a educação e o meio ambiente, que eu vou contextualizar aí no decorrer aí dos slides. Pode colocar, professor, primeiro. Bem, da invisibilidade ao protagonismo. A invisibilidade é uma coisa que afeta a vida de milhões de pessoas, né? E o gari, ele sente essa invisibilidade literalmente na pele. Ele passa, de fato, despercebido em meio à multidão. E isso eu vivenciava, essa realidade aqui na minha cidade. Pode deixar, professora. Vivenciava isso na minha cidade, essa tal de invisibilidade social. Mas eu nunca imaginei que existia estudo sobre isso, teoria, referência. Os meus companheiros também nunca acham que sofre esse tipo de invisibilidade. E eu fui trabalhando. Meu pai já é gari há 20 anos, eu já exerço há 10, mas o que de fato aconteceu para eu poder sair dessa invisibilidade e me tornar protagonista da minha própria história. E daí algumas imagens, essa imagem aí do lixão aqui da minha cidade. Trabalho aí diário, eu trabalhei por cerca de 3 anos aí, e já faz 7 que eu estou na varrição, mas ao longo no decorrer aí da fala, a gente vai pontuar algumas questões importantes aí, que me fizeram sair dessa invisibilidade e enxergar, de fato, não só os garis, mas também os catadores. Eu vou trazer um vídeo agora, esse vídeo que vocês acabaram de observar, foi bem introdutório, mas eu vou trazer outro, agora que eu tinha preparado. Esse vídeo é de um jornalista
daquele site bem conhecido no YouTube, o Catraca Livre. Ele contextualizou de forma bem objetiva o que foi que eu fiz, o que eu desenvolvi. Pode soltar, professor. Raramente, mas raramente mesmo, um TCC vira notícia. Trabalho de conclusão de curso. Quem acaba se importando são os alunos, são os pais, são os colegas, mas geralmente não são trabalhos importantes, não são colaborações científicas. Olha, mas esse TCC aqui conseguiu virar uma notícia no Brasil inteiro. E o autor dele é Ednilson de Pontes Silva, e ele é um gari. E ele foi defender o TCC dele vestido de gari. E aqui tem uma história maravilhosa, aliás, daria um filme incrível. Esse gari foi estudar na Universidade Federal da Paraíba e tinha vergonha de ser gari. Ele escondia que era gari. Durante muito tempo ele achou aquilo vergonhoso. Até que ele decidiu fazer o TCC com o seguinte título, olha bem: Trabalho e Desigualdade Social na Contemporaneidade, reflexões sobre a invisibilidade dos agentes de limpeza pública. Ele quis mostrar como garis como ele, e aliás ele é filho de gari, então veio de uma família, são totalmente invisíveis. Ele entrevistou vários garis e fez um trabalho excepcional. Na verdade é mais do que um TCC. Isso daqui é uma grande, maravilhosa reportagem. É claro que com esse trabalho ele não só tirou nota 10, mas mostrou ao Brasil inteiro o que significa ser invisível na sociedade. Olha aqui a imagem da felicidade do Ednilson no seu TCC, que para ele foi a primeira coisa que realmente colocou ele visível no Brasil. Pronto, esse jornalista, ele de fato, ele consegue trazer resumidamente tudo que foi que eu fiz, esse TCC que viralizou no Brasil. Ninguém imagina, eu não imaginava que ia tomar uma dimensão tão grande, essa repercussão. Vou contar mais na frente como foi todo o processo de construção dele, as dificuldades que me fizeram chegar até esse momento. Esse momento é o auge de quem estuda 4, 5 anos, chegar ali na sua defesa, no seu TCC, tá ali, veste sua melhor roupa, e eu não, vesti a roupa de gari, tentando mostrar para a sociedade a importância do gari, a importância de valorizar esse sujeito, e tentando dar visibilidade ao trabalho de todos os garis. Então, eu vesti essa farda com esse intuito, e deu no que deu, e vamos ver como foi as dificuldades até chegar a esse dia. Primeiro ponto, a educação. A educação foi um fator transformador na minha vida, como já dizia Paulo Freire, né, que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. Então, a educação, ela me fez abrir os olhos e enxergar o que eu não estava enxergando. A minha realidade é ali dentro do lixo, trabalhando, limpando, pegando lixo. E aí, como eu saí dessa realidade? Eu não nasci em berço de ouro, meus pais não tinham condições de pagar um curso superior. Então, o caminho que a gente encontra, e isso é a realidade de muitos brasileiros, é estudar, é educação. A educação pública, por mais que ela venha sofrendo em relação aos cortes dos governos que passam, mas ela ainda é o caminho mais fácil para quem não tem condições de conseguir um curso superior. Temos que realmente ralar, estudar bastante. E a educação, como eu disse no início, ela foi o fator transformador para me enxergar na minha própria realidade, nas minhas próprias dificuldades, uma forma de sobressair, de encontrar um meio para que eu pudesse, de fato, transformar a minha vida, e foi através da educação, não teve outro caminho, e a história foi andando. Pode passar, professor. O início é sempre o mais difícil. Ninguém sabe para onde vai, para onde olhar. Eu volto um pouco no passado, o ano de 2006, no qual eu tinha concluído o ensino médio.
que eu vou fazer? Estudar para concurso, estudar para ingressar no ensino superior, começar a trabalhar de fato no comércio. Para onde eu vou? Para onde eu sigo? Isso é o dilema de todos nós. Estamos aí aos seus meros 18, 20, 25 anos e fica se perguntando o que fazer da agora para frente. Se eu concluo o ensino médio, tenho que procurar um emprego. Se eu faço ensino superior, também a dificuldade de inserção no mercado de trabalho é difícil. E aí? Eu sofri esse dilema em 2006, com 19 anos de idade, o ano que eu concluí, e eu comecei a trabalhar no comércio, porque eu tentei a educação, não passava, não consegui uma vaga no ensino superior. Tentei por 3 vezes e não consegui. Tentei em 2006, em 2007, em 2008, e eu digo, então, esse não é o caminho. Vou agora trabalhar no comércio. Comecei a trabalhar numa cidade vizinha aqui, trabalhando no comércio, vendendo sapato. Já cheguei a carregar feira também, tudo. Aí comecei nesse comércio e apareceu os concursos públicos na região do Brejo. Comecei a fazer diversos concursos e também não estava tendo sorte e não obtive êxito. E apareceu a oportunidade aqui na minha cidade, no concurso para Gari. Pode passar, professor. No concurso para Gari. Aí eu fiquei pensando, eu vou fazer para Gari. Era o que eu tinha mais chance, a concorrência era enorme. E eu fiquei pensando, meu pai já é Gari, ele sustentou minha família até os dias de hoje. Eu não pensei 2 vezes, fazer o concurso para Gari. Então, tinha que conciliar a questão do trabalho na loja, só poderia estudar no horário de almoço, e à noite, quando eu chegava, eu começava a estudar. E eu passei para Gari. Pode passar, professor. E agora? Era um sonho ingressar no ensino, no serviço público, mas e aí? Trabalhar como Gari é bom? Passar no concurso todo mundo quer passar, né? Mas as dificuldades da profissão que são elas. E não foi diferente na minha realidade. Pode colocar umas imagens aí, professor. Pode passar. Comecei em 2010, trabalhar nas ruas. Me botaram logo no lixão, na coleta do lixo, e foi aí que tudo começou, o olhar para o meio ambiente. O olhar para a educação ambiental foi através daí, vendo essa realidade minha, essa realidade dos meus companheiros, essa realidade dos catadores de materiais recicláveis que estavam ali, em meio ao lixo, catando seu meio de sobrevivência. E aí, nesse lixão, existe uma família com cerca de mais de 10 filhos, só eles catam aí, nesse lixão. E recolhiam brinquedos velhos, ficavam revirando aquelas sacolas, sem ter uma luva, sem ter uma bota. Eles pegavam a nossa bota de trabalho que a gente jogava fora, porque já estava escassa, desgastada, furada. E eles pegavam a nossa bota para poder usar e trabalhar aí. Então, vivenciando essas coisas, me fizeram tentar, de alguma forma, ajudar eles, só que eu não sabia como. Eu não sabia nem como me ajudar, imagine eles, nessa situação aí. E várias ocasiões que eu vivenciei na coleta do lixo, me fizeram tentar sair dessa realidade, dessa adversidade que eu sofria. Sol quente, exposto a todo tipo de doença, a gente se cortava, se feria com caco de vidro. Amigos meus já se cortaram com materiais perfuro-cortantes, com seringas de insulina. Enfim, eu pensei, eu vou viver a vida toda aí, teria que fazer alguma coisa. E o que eu ia fazer para poder sair dessa realidade? Aí eu prestei o último vestibular da antiga, que era ainda vestibular na UEPB, no ano de 2013. E as coisas começaram meio que a clarear. Pode passar, professor. A clarear. Através do curso superior, né? Estudei, tal. Pode passar. Aí eu entrei na universidade.
E agora, meu Deus, a universidade? Vai ser mais fácil ou mais difícil? Era um caminho para que eu pudesse sair daquela realidade. Eu tinha esperança a longo prazo. Questão da universidade pública. Porém, no lugar de ficar fácil, ficou mais difícil ainda, porque eu teria que trabalhar, teria que estudar, conciliar com minha família. Isso é a realidade de todos nós, a realidade de muitas mães de famílias que estão aí, tendo que conciliar o filho, a casa, os estudos. Isso não é fácil. Muitas vezes a gente pensa em desistir. Mas e aí? Tudo na vida tem um porém. Tudo na vida tem um porquê. Quando a gente acha que está difícil, fica mais difícil ainda, pensamos em desistir. Isso não foi diferente comigo. Pensei muitas vezes em desistir. Me formei no ensino médio em 2006 e ingressei no ensino superior em 2014. Foram 8 anos literalmente parado, enferrujado. E a carga de leitura, vocês devem saber que no curso superior ele exige muito mais do que no ensino médio, né? Mas fui levando. Fui levando com a ajuda dos meus companheiros, dos meus amigos de turma, me ajudando, me incentivando. Eles não sabiam que eu era gari. Eu omiti isso por cerca de quase um ano. Eu só disse que eu era gari em uma confraternização no segundo ou foi no terceiro período. Tinha vergonha, jovem, tinha vergonha de dizer que era gari. Eu não minto isso. E essa própria vergonha de dizer foi tão exposto a uma forma tão grande que hoje eu tenho orgulho de dizer que eu carrego no meu nome, no meu sobrenome, o termo gari. Me chama agora Deninho Gari, o Ednilson Pontes. Pouco é falado, é mais o Deninho Gari. Então foi a custo de muita dificuldade, mas o ponto fundamental foi a educação, foi a universidade pública, que abriu meus olhos e fez enxergar que sim, o gari é importante, como todas as outras profissões. Temos que abrir os olhos apenas e enxergar essas pessoas que passam diariamente em nossa porta. Eu sempre bato nessa tecla. Quando a gente pode ir ao médico uma vez ao ano, mas se a gente vê esse médico no supermercado, na rua, a gente de longe a gente o reconhece. A gente vê, eu conheço aquele médico. Isso é visibilidade. Isso acontece porque a gente reconhece funções de maior prestígio social, econômico. Mas o gari que passa diariamente varrendo a sua porta, a sua rua, passa 5, 6 anos, e aí você muitas vezes não sabe nem o nome dele, você nunca deu um bom dia. Isso é invisibilidade. Por mais que a gente ache que não queira fazer, mas a gente está fazendo, indiretamente falando, porque a gente não enxerga as pessoas que exercem funções menores, que ganham menos. Isso é invisibilidade pública, e isso afeta a vida de milhões de pessoas. E foi na universidade que eu comecei a enxergar isso. Os meus professores começaram a tocar nessa tecla e eu vivenciar mais a minha realidade. E comecei a fazer esse TCC, o TCC que mudou a minha vida, a minha história. E eu não iria pesquisar sobre os garis. Eu ia pesquisar sobre a história da África. Ela está na grade curricular, o ensino afro-brasileiro, mas, de fato, a gente estuda pouco, a gente vê falar pouco, e a nossa história, a história da raiz no Brasil, de fato, é a história da África. Mas, em um momento das minhas pesquisas, eu fui pesquisar sobre os garis. Existe algum trabalho acadêmico, existe alguma referência bibliográfica, e não encontrava ninguém. Eu disse, caramba, eu tenho que falar sobre isso. Eu sou gari, eu sofro isso diariamente, como os colegas de farda também sofrem, então eu vou pesquisar mais. E junto com minha orientadora, Verônica, a gente encontrou um autor. Pode passar as imagens, professor. A gente encontrou
um autor que é o psicólogo Fernando Braga da Costa, já vai ter algumas imagens dele, e eu estudei o livro dele, que virou uma tese de mestrado, Homens Invisíveis, Relato de uma Humilhação Social. Quando eu li aquele livro, parecia que ele falava para mim, porque, de fato, ele vivenciou essa experiência na pele, como o próprio Gari. Isso eu vou contar mais adiante, contextualizar a história dele. Quando eu li aquele livro, eu tinha base teórica para a construção do meu trabalho, e segui. Isso faltava, quando eu comecei a pensar nesse trabalho, faltava 2 anos para a conclusão do curso. E eu sempre botando naquela cabeça, eu vou falar sobre os garis. E comecei a trabalhar isso. E eu pensava, eu vou vestir de gari. Até uns amigos disseram, tu não vai ter coragem. Eu disse, tu vai ver, isso vai... Desculpa o palavreado, mas vai dizer, isso vai dar merda. Foi o que eu disse naquele tempo. E não é que deu mesmo. Aí eu estava aí no dia da minha apresentação, esse trabalho foi construído cerca de 2 anos antes, só remontando na minha cabeça, peça por peça, junto com minha orientadora, foi de extrema importância na construção desse TCC. E entrevistei 10 garis. Por mais que eu era também um dos sujeitos da pesquisa, agora eu era o pesquisador, eu não podia me envolver, como vocês devem saber que a gente não pode se envolver muito com a pesquisa, mas eu tive que entrevistar os 10 garis, contar um pouco sobre a história deles, o que eles sofriam, o que viviam no dia a dia, no cotidiano. Bem, o trabalho foi ganhando forma. E chegou o dia da apresentação, o dia do TCC, foi dia 11 de junho de 2019, na Universidade Estadual da Paraíba, com esse título, Trabalho, Desigualdade Social na Contemporaneidade, Reflexões sobre a Invisibilidade dos Agentes de Limpeza Pública. Estava com a roupa normal, fui apresentar meu TCC, estava nervoso, como é um momento que todo mundo, eu acho que é o êxtase, né, de que a gente passa 4, 5 anos, é aquele misto de saudade que está acabando o curso, e ao mesmo tempo aquele alívio, que a gente, graças a Deus, acabei. Aí fui, né? Aí na hora da apresentação, me retirei da sala, todo mundo ficou lá observando aquilo, ele tá com medo, com vergonha. Eu fui trocar de roupa, vesti essa farda. E não imaginava que aquilo ia chamar a atenção de tanta gente. Nesse dia, tive o prazer de ter a banca lá, meus 3 professores, a diretora do campus estava lá, outros 4, 5 professores. Foi um dia que a gente conseguiu reunir uns 7, 8 professores. Foi um fato histórico na UEPB. Eu fiquei muito feliz, agradeci a todos os professores estarem ali, junto comigo, minha família, amigos próximos. Apresentei, graças a Deus, tirei uma nota 10 e fui para casa. Comi um bolinho ali com meus amigos, fui dormir. Eu postei essas imagens cerca de 10 horas da noite. Teve 2 compartilhamentos. Fui dormir. Quando foi no outro dia, um jornalista que estava assistindo, ele compartilhou no blog dele. Em menos de 24 horas, de compartilhamento, já tinha milhares de compartilhamentos, e alguns veículos de comunicação passaram a ligar para mim, de blogs, TV locais, e a coisa viralizou, foi bem assustadora. Pode passar, professor. E daí, bem, comecei a realizar alguns sonhos. Essa história viralizou tanto que a TV local aqui, a TV Paraíba, no qual vocês devem conhecer, veio até a minha casa, foi essa exibição aí no início, no qual foi compartilhado pelo Hora 1, e depois disso eu recebi a ligação do encontro com Fátima Bernardes. Eu estou pontuando aqui até chegar à questão, de fato, do meio ambiente, para a gente trabalhar isso, contextualizando um pouco de como foi o processo da minha história. E recebi a ligação da produção, me convidaram para participar lá, mais um sonho na minha vida, viajar de avião, eu nunca tinha viajado, então isso aí foi a realização de mais um sonho, mais um desejo, através da educação. Como eu digo, a educação, fator transformador
na realidade de sonho. Eu estava aí por conta da educação, por conta desse olhar mais humano em relação aos garis, ao meio ambiente, porque quando se fala, e eu falo e uso isso nas minhas redes sociais, com a questão de mostrar a realidade dos garis, tem um intuito ali por trás. Diminuir a questão de resíduo da população, ter a consciência de descartar de forma correta, evitando assim acidentes, e também diminuindo a questão de resíduos, e destinando a reciclagem aos catadores. Enfim, mas aí na frente vamos falar sobre isso. Pode passar, professor. Isso aí foi algumas imagens de alguns veículos de comunicação, rádios aqui. Aqui foi uma imagem eu com minha família aí, no dia que eu recebi, no dia da colação de grau. Um hotel também, um hotel que eu estava hospedado lá no Rio de Janeiro, ali no aeroporto. Pode passar, professor. E esse foi o dia 11 de julho de 2019. Um mês depois da apresentação do meu TCC. Eu entrei dia 11 de junho e dia 11 de julho eu já estava aí no programa da Fátima Bernardes. Foi um divisor de águas na minha vida. A partir daí, muita coisa mudou. Passei a ter uma visibilidade muito grande. Tratando com a invisibilidade, falando sobre isso, consegui essa tão sonhada visibilidade, chamar a atenção do Brasil em relação à valorização desse profissional, que é de extrema importância para a limpeza e manutenção das ruas. Fui com minha farda, como eu sempre enfatizo isso, eu faço questão de se apresentar com ela, porque eu trago à tona essa questão da valorização desse profissional, não só do gari, mas de outras funções que sofrem essa invisibilidade, que sofrem preconceito, indiferença. Então, a gente tem que ter, quando tiver oportunidade, a gente não tem que ter vergonha de ir para a universidade com a roupa de empregada, com a roupa de auxiliar de serviços gerais. A gente tem que agradecer a Deus o que a gente é, o que a gente faz, e lutar para que a gente possa conseguir ir mais longe. Será que eu não sonhei em ser um jogador, um engenheiro? Será que eu imaginei que eu ia vestir a farda de gari? Mas Deus escreve certo por linhas tortas. E Ele tem, na sua vida, na minha vida, um propósito. Propósito esse que, aos olhos da gente, muitas vezes a gente não percebe e não enxerga. Mas continue fazendo o que você faz. Acredite no que você faz. Porque você é o único que pode fazer você ir mais longe. Muitos querem lhe derrubar, muitos lhe criticam, muitos dizem, você não vai conseguir, mas guarde essas pedras que aparecem no seu caminho para poder construir seu alicerce e siga em frente. Sua hora vai chegar, o seu dia vai chegar. Por mais que a gente não acredite que possa estar com um espaço como esse, mas eu estive lá, isso foi real. Isso foi um gari, saiu de uma cidade pequena do interior e conseguiu chegar onde chegou, porque acreditou na educação. Pode passar, professor. Outro ponto que, assim, me fez muito feliz foi a questão do reconhecimento social. O reconhecimento das pessoas que, aos olhos da invisibilidade, muitos não me viam, porque eu estava ali passando, não enxergavam. E eu não culpo a população. Como eu disse, a invisibilidade é uma coisa muito séria, que deve ser estudada, deve ser debatida, porque muitas vezes não é que a gente queira não ver o outro, não enxergar, mas como eu disse, é a função que lhe apaga. É essa farda que é tão chamativa, mas ao mesmo tempo lhe ofusca. Você perde sua identidade. Ali são garis no plural. Ali não é o gari, Deninho gari, o Ronaldo, o José, o Pedro, o Paulo. Isso acontece diariamente. Quando a gente está de costas, muita gente troca o nome de um gari por outro, porque a gente não olha nos olhos da pessoa. A gente hoje tem que abrir os olhos e enxergar, olhar olho no olho, enxergar a pessoa como ela é. Isso, de fato,
eu senti esse gostinho de reconhecimento quando eu voltei para trabalhar no primeiro dia após a minha ida ao Rio de Janeiro. Pessoas me abraçando, as pessoas querendo tirar foto comigo, compartilhar aquele momento, e eu registrei essas imagens para mostrar que somos todos iguais. Independente do que a gente faça, a gente fazendo com amor, com dedicação, a gente recebe o respeito e valorização. E esse dia foi mágico. A repercussão é muito bom, mas o que vale é isso, é seu dia a dia. Você vai voltar para a sua realidade, vai voltar para quem está perto de você. Então é aí que faz você grande, quando você tem humildade, simplicidade em saber onde você está e com quem você convive. Graças a Deus, até hoje, Deus me centralizou nessas questões e não subiu a cabeça. Espero não subir ainda essas coisas que estou vivendo, né? Pode passar. Esse programa da Rede Globo foi um divisor de água, porque a partir começou a aparecer muitas oportunidades. Oportunidade como essa de eu estar aqui, nunca imaginei conhecer vocês, a Aleximilde, a professora, vocês que estão aí me assistindo, mas a vida, ela transforma a realidade da gente de uma coisa tão distante. Hoje eu estou aqui falando com vocês, e por conta dessa repercussão, apareceu muitas palestras, presencialmente falando. Já fui para fora do estado da Paraíba, Recife, já estive tendo a oportunidade de estar no maior teatro da América Latina, que é o Teatro Pedra do Reino, João Pessoa, no qual estou aí com Fernando Braga, é o autor do livro que eu estudei. Foi a realização de mais um sonho, conhecer esse cara de perto, ter o prazer de vê-lo, conversar com ele. Então, isso foi um molde da educação, a visão em relação à realidade da minha função, e o meu ambiente também está ligado na vida dos garis. Pode passar, professor. O autor que eu falei, a história em relação a ele foi, ele trabalha com a invisibilidade muito forte. Ele não gosta de ser visto. Recentemente que ele fez uma redes sociais. Ele não usa a imagem dele dessa forma como ele está aí. Ele sempre usa a imagem dele apagada, borrada, porque ele trabalha com a invisibilidade pública. Pode procurar nas redes sociais de Fernando Braga da Costa, que ele está com a imagem toda desbotada. E ele foi autor do livro que virou mestrado, um livro que eu recomendo para todos, um livro extremamente rico, humanamente falando. Ele tem mestrado, tem doutorado. Ele vivenciou a função de gari por 10 anos. 10 anos. Era uma aula de campo que ele teria que fazer em uma tarde. Esse cara, ele sofreu tanto com essa invisibilidade, essa exposição, que afetou tanto o eu dele, que ele vivenciou isso por 10 anos. Semanalmente ia trabalhar com os garis da USP. Isso lhe rendeu mestrado e doutorado, e ele faz um trabalho extremamente incrível. Tive o prazer de conhecê-lo em João Pessoa, no evento. Ele veio até a minha casa, passou um dia aqui comigo, somos amigos até hoje. Conheceu os garis, foram alvo do estudo, deu a palestra dele, eu apresentei meu TCC. Então, esse foi a realização de um sonho que veio dali, me formar, estudar um autor que você ter ele como referência. Isso foi a realização do sonho. E para a Globo não foi, não. Porque quem ia sonhar com aquilo? Quem ia imaginar aquilo? Mas um sonho que eu quis lá atrás, me formar, me levou a outros sonhos. Então, a vida ela é feita de escada, gente. A gente vai plantando, um dia a gente rega, outro a gente colhe. Continue firme no seu propósito, que seus sonhos vão chegar, vai se realizar. E esse foi um sonho no qual eu sonhei bastante. Pode passar. Nesse evento, eu ganhei uma bolsa de pós-graduação, estou concluindo, estou com 90% já de conclusão. Escolhi MBA em Gestão de Qualidade e Gestão Ambiental, estou concluindo essa pós. Realização de mais um sonho, no qual, como eu digo, é a educação.
A educação, ela move, ela transforma, e ela muda a realidade das pessoas. E ela vem mudando a minha vida através daquele TCC. Pode passar. E quando eu achava que tudo tinha, de fato, parado, em meio à pandemia, eu comecei a trabalhar com os catadores de materiais recicláveis. Eu, como gari, eu sofro a invisibilidade. Imagina essas pessoas. Imagina esses sujeitos que não têm condições de segurança para exercer a função. Não tem uma bota, não tem uma luva, não tem um salário, vive, de fato, na informalidade. E eu comecei a enxergar e usar minhas redes sociais para poder divulgar o trabalho deles. Comecei, desde a repercussão que eu tive, comecei a trabalhar com isso, batendo nessa tecla. Adote um catador. Adote um catador consiste em quê? A gente poder criar um vínculo com a pessoa que faz esse trabalho. Então, você começa a separar em sua casa o que é lixo seco, do lixo molhado. O seco é aquilo que pode ser reciclado, papelão, latinha de cerveja, plástico e seus derivados. O orgânico, aquele resto de comida, casca de fruta, que é o molhado, né? Comecei a difundir isso e mostrar isso para as pessoas, e mostrar cada um deles. Diariamente eles estavam passando com suas carrocinhas, e eu divulgando vídeo. Gente, vamos ajudar essas pessoas que fazem um bem danado para o meio ambiente. Aí, implementei esse Adote um Catador. Foi, em minhas andadas por algumas cidades, eu vi um exemplo desse Adote um Catador. Trouxe aqui para a minha cidade, falei com a gestão municipal, eles deram uma aquisição de uns panfletos educativos, no qual mostrava o que separamos, o que coletamos, o que descartamos, enfim, percorri a cidade com esses catadores no comércio, mostrando às pessoas a importância de separar e destinar a ele. Isso foi ganhando forma, foi saindo da minha cidade, e foi tomando uma repercussão muito grande. E eu achava que o raio não ia cair no lugar duas vezes, mas ele caiu. O pessoal, uma produtora, entrou em contato comigo, quis saber um pouco sobre a minha história, o que eu estava desenvolvendo, o que eu fazia, e qual era o meu sonho, qual era o meu desejo. E eu estava trabalhando com os catadores de materiais recicláveis aqui no município, e eu disse, eu tenho um sonho de criar uma associação, um galpão para poder colocar essas pessoas, que de fato possa fazer algum tipo de trabalho com eles, possa equipá-los com equipamentos, para que eles possam produzir através da matéria-prima, que são as garrafas PET, enfim, utilizar e reutilizar o que descartamos para poder gerar renda para as famílias. Isso chamou a atenção de uma produtora. E a produtora, depois disso, me convidou a tentar participar de um quadro do Caldeirão do Hulk. O quadro se chamava The Wall. Pode passar as imagens. Teve várias etapas, foi um processo grande. Desde o ano 2019, que eu venho tentando, em 2019 eu fiquei na última etapa, e no ano 2020 eles tentaram, mais uma vez, inserir a minha história. Passei por várias provações para poder chegar até aí. Questão do Covid-19, eu e minha irmã era testado semanalmente aqui na cidade vizinha. Se desse positivo, a gente já era eliminado. Então, foi várias etapas até chegar ao programa. Levando a educação mais longe, levando a questão do meio ambiente, porque eu já estava trabalhando com os catadores. E o intuito desse programa é levar alguma causa social, algum trabalho de relevância que possa ajudar o outro. Em 2019, eu tinha um sonho pessoal. Esse sonho não passou. E agora, em 2020, quando eles tentaram mais uma vez, eu tinha um sonho social, um sonho coletivo. E participei do programa. Quem assistiu, quem não assistiu, pode assistir ainda está no YouTube aí, no Globoplay. Não tivemos sorte no dinheiro, mas, enfim, levantamos uma bandeira em prol do meio ambiente em rede nacional. Chamamos a atenção do Brasil sobre as questões
que é de extrema importância para a gente discutir. E vamos discutir agora, vamos agora trabalhar essa questão da importância do meio ambiente como fator transformador. E, de novo, enfatizo que a minha história está entrelaçada entre a educação e meio ambiente. Foi vivendo a realidade de Gari, as dificuldades, que eu comecei a enxergar os catadores e tentar ajudar eles da minha forma, do meu jeito. Basta a gente querer fazer alguma coisa e tentar fazer a diferença como a gente pode. Então, vamos trabalhar agora um pouco dessa educação ambiental. E aí, o lixo, problema ou solução? Voltando um pouco no passado, será que no passado existia gari, existia pontos de coleta de lixo, existia lixão? Não existia, né? Então, o lixo não era um problema, muito menos uma solução. Porque antigamente não existia uma preocupação em relação ao descarte. A gente volta um pouco bem lá atrás, 1500, 1600. As cidades eram pequenas, o lixo literalmente era orgânico, não existia produtos industrializados, não existia o plástico, era só resto de comida, casca de frutas, de alimento. E como era feito? Como era descartado? Quem fazia esse serviço se não existia gari? Isso era feito pelos escravos. Os escravos faziam isso. Eles levavam para rios, para os mares, os restos de dejetos, como urinas, fezes, eles eram encarregados de fazer esse trabalho. Porém, com o passar do tempo, as cidades foram se desenvolvendo, foram crescendo e tiveram, as autoridades da época, criar alguma forma de conter esse avanço. Teria que fazer alguma coisa. As cidades já estavam empestadas de ratos, de barata, o mau cheiro, esse odor, proliferação de doenças. Então, o lixo passou a se tornar um problema. E voltando a trazer um pouquinho a discussão do gari, o gari, ele surgiu, o termo gari, coisa que é desconhecida de muita gente, até dos próprios garis. Dia 16 de maio é Dia Nacional do Gari. Eu vou contar uma historiazinha do gari. 1876, era no Brasil Imperial. Foi contratado uma empresa do empreiteiro francês para poder conter o avanço do lixo na cidade do Rio de Janeiro. O lixo se tornou uma questão de saúde pública, problema sério. A cidade estava passando por uma modernização, a cidade estava cada vez mais populosa, mais bonita, então teria que, de fato, encontrar uma solução para o lixo. Então, contrataram esse francês, de nome Aleixo Gari, para fazer a limpeza do Rio de Janeiro. E toda vez que se tinha um lugar muito sujo na cidade, sempre chamava, vamos chamar a turma do Gari, era Gari com Y, do Gari, isso foi pegando de uma forma tão grande naquele período que passaram a denominar os profissionais que trabalhavam na limpeza e na coleta do lixo de Gari, em homenagem a esse francês. E todas as cidades do Brasil começaram a adotar esse nome, em 1909. Só que agora, em 1932, criaram o Dia Nacional do Gari, que é comemorado no dia 16 de maio. Então, já faz mais de 70 e poucos anos que foi criado o Dia Nacional do Gari. Então, isso é uma peculiaridade que está enraizada no contexto do lixo, problema ou solução. Mas vamos adiante, né? Vamos agora subindo aí na história. E no Brasil? O que aconteceu no Brasil? O Brasil também foi crescendo, né? A população foi, de fato, crescendo drasticamente. Quando a gente pensa o Brasil em 1950, tinha 51 milhões de habitantes. E hoje, 2021,
temos hoje 211 milhões. Então, em pouco mais de 50, 60, 70 anos, a gente triplicou a população. E com isso, o aumento do consumo desenfreado, a cidade extremamente populosa, os lixões se espalhando por vários pontos da cidade, gerando um problema extremamente sério para o solo, para o lençol freático, para o ar. Então, de fato, o lixo se tornou um problema muito grave, muito sério. A população cresceu de forma muito rápida. E aí onde a gente vai parar, se a gente não conter esse avanço? A gente sabe que a nossa matéria-prima, que são as árvores, elas estão se esgotando. Antigamente se tinha esse sentido de trabalhar com as reservas eram infinitas. Hoje elas estão esgotadas. A reciclagem ela não nasceu do dia para a noite. A reciclagem ela nasceu com o intuito da gente reaproveitar o que antes existia em abundância. E hoje é escassez. Por isso que a gente agora tem que repensar nossos conceitos, começar a fazer a nossa parte, porque as florestas estão sendo desmatadas, já tem poucas. E aí? Tudo que está acontecendo em nosso planeta é o dedo do homem, é o dedo nosso. A gente está desmatando de forma muito excessiva e está afetando a saúde de nosso planeta. E o culpado somos nós. E no Brasil, em 2010, foi instituída uma lei, a 12.305/2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tem como intuito a gente dar uma freada nessa questão ambiental, a gente poder pensar que existe lei para ser, de fato, implementada nos estados e municípios com o intuito de diminuir os impactos ambientais e fazer com que o meio ambiente ele respire. Então, foi aí que surgiu. Um ponto principal dessa lei é o fechamento dos lixões. E aí, será que na sua região já fechou? Porque aqui na minha já fechou. Os lixões, de fato, não têm uma preocupação com o solo, muito menos com o lençol freático. É um espaço a céu aberto, onde os catadores trabalham, onde existe ali a presença de animais, aves, enfim. Deveria ser fechado isso há muito tempo, eu não discuto essa questão. A dificuldade é entender como é que esses catadores, de fato, estão incluídos nessa política e onde eles estão. Seus lixões foram fechados e não ajudaram, de fato, quem sobrevivia dessa atividade. Então, é uma questão muito séria a ser discutida e debatida, é o fechamento dos lixões. Estão afetando a vida de milhões de pessoas, estão levando-se para os aterros controlados, os aterros sanitários. O que é um aterro controlado? O aterro controlado é um mero lixão, só que mais bonitinho, mais arrumadinho, entre aspas, falando, porque é um buraco no qual é jogada uma camada de lixo, uma camada de terra, e assim sucessivamente, até que esse buraco seja cheio, e eles encobrem ali com uma camada de grama, alguma planta, para que possa dar uma aparência de estar tudo bem. Porém, o solo está desprotegido e o chorume pode, de fato, adentrar aquele solo e contaminar o lençol freático, poluindo as águas e os rios. Então, a destinação mais correta é o aterro sanitário. O aterro sanitário, ele tem uma preocupação, porém, é uma tecnologia cara. Se gasta bastante para poder manter um aterro sanitário. Na minha região existe um. E existe um consórcio entre os municípios que se uniram para poder levar todo o rejeito para o aterro sanitário. Porém, é para levar rejeito. E o que é rejeito?
Rejeito é aquilo que não presta mais, aquilo que foi se esgotado a sua fonte de se tornar um novo produto. Rejeito é o lixo. Então, estão se levando de tudo. Por quê? Não trabalharam com a educação ambiental. Não estão trabalhando com a sustentabilidade. Não estão trabalhando com a coleta seletiva. Estão fazendo uma coisa antes da outra. Isso, de fato, está impactando essa política. Existem 4 tipos de coleta seletiva, que já deveria ser implantada em muitos cantos. Pode ser que esteja na sua cidade, e a minha não tem. É uma luta diária que eu travo com a gestão para implementar. Existe a coleta domiciliar, a posto de troca, existe a PEV, posto de entrega voluntária, e a coleta dos catadores. A domiciliar, ela é feita por caminhões, coletores que percorrem as residências em dias e horários específicos, que não condizem com a coleta convencional, a coleta normal. Isso é coleta domiciliar. A PEV é posto de entrega voluntária. São contêineres espalhados pela cidade com o intuito da população levar o material todo separadinho e destinar nesses pontos de entrega voluntária. Posto de troca. Posto de troca é quando a gente leva aqueles lacrezinhos de cerveja. A gente leva no posto de troca para ser trocado por uma coisa de utilidade comum. Geralmente é trocado por cadeira de roda, com projetos que tem com algumas empresas. Isso é posto de troca. Essa troca do lacre por uma cadeira de roda para destinar a alguma pessoa que tem alguma deficiência. E existe a dos catadores, que são eles que fazem esse trabalho, gerando renda para suas famílias e limpando as cidades. Então, a coleta seletiva, ela tem que ser implantada. Tem que ser implantada na escola, nas comunidades, nas associações. A gente tem que fazer, de alguma forma, trabalhar com isso. Não adianta a gente cobrar apenas do poder público se a gente não fazer isso na nossa própria casa. Para você ter uma noção de como a gente descarta incorreto, basta a gente começar a separar em nossa casa. As cidades pequenas têm uma facilidade de ter pessoas que recolhem o orgânico para alimentar porcos, galinhas, para fazer a compostagem, se tornando um adubo orgânico. Então, isso representa mais de 50% do seu lixo. E o reciclado? Juntando, se você produz umas 10 sacolas semanal, com certeza vai diminuir para 3, no máximo 4. Então, isso vai ser um sentir na pele os efeitos de se trabalhar com a educação ambiental na nossa casa, na nossa vida. Aqui é a destinação e disposição. A destinação é a forma que a gente pode encontrar para poder fazer esse produto que é descartado ter uma destinação correta. Quais são? A compostagem, como eu falei agora, pode também se transformar em energia. Existem os aterros sanitários que transformam aquele biogás e transforma isso em energia renovável. Tem também a questão da reciclagem, né? Que é de extrema importância aí, o ciclo da vida, ajudando de fato os catadores, esse trabalho tão exaustante que eles fazem aí. Isso é cenas aqui da minha cidade mesmo, sem eles ter uma luva, uma bota, sem ter nenhum cuidado. E olha que eles estão incluídos na política de resíduos sólidos, são papel fundamental o trabalho deles, porém eles estão aí, largado à própria sorte. Aqui eu venho desenvolvendo um trabalho com o intuito de dar visibilidade. Recentemente eu entreguei um fardamento completo, esse daqui é meu projeto, é Ciclo com Deninho Gari, com o intuito da população vir me ajudar, somar comigo, para a gente poder, de fato, ajudar essas pessoas, dando visibilidade ao trabalho. Então, gente, basta a gente querer fazer alguma coisa. É claro que a gente precisa do poder público, sem ele a gente não vai para nenhum canto. Eles são os maiores poluidores,
sem dúvida nenhuma, os grandes fabricantes, eles que devem ser punidos pelos impactos que eles fazem ao meio ambiente. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte, a gente tem que trabalhar isso na nossa vizinhança, no nosso entorno. Mas, Deninho, eu faço, meu vizinho não faz. Eu separo e não existe coleta seletiva. Aí o problema não é seu, o problema é de gestão. É o prefeito ou a prefeitura que tem que fazer esse trabalho junto com a associação de catadores ou com a empresa terceirizada. Você fez a sua parte, teve consciência ambiental, consciência social. Então é isso que falta, é a gente não ficar sempre apontando um defeito de quem não faz, e sim fazer do nosso jeito. Se vai colocar na frente, na nossa casa separadinho, e ninguém vai pegar, vai para o carro do lixo e vai para o aterro, aí não é a culpa sua, é culpa de gestão. Mas você cumpriu com o seu papel de cidadão consciente. Então, é isso. Quero agradecer mais uma vez Alex Milde por essa oportunidade. Tentei aqui trazer algumas questões contextualizando minha história com a educação, com o meio ambiente. Aqui estão minhas redes sociais, quem quiser conhecer mais do meu trabalho, poder me seguir. Espero ter contribuído. Eu sei que essa questão de se falar com educação ambiental, sustentabilidade, é uma coisa no qual eu venho aprendendo no dia a dia, não é minha área na teoria, é mais na prática, mas eu tento colocar a minha vivência e tentar, de alguma forma, contribuir para o meio ambiente. Eu que agradeço, Deninho, demais. Sua apresentação deixou bem claro para a gente que temos que contribuir, sim. Eu, como futura engenheira de alimentos, me faz refletir bastante a forma como meu futuro, como é que eu quero colocar no mercado um produto que não agride tanto o meio ambiente, que traga benefícios. E ao longo do tempo agora que eu vejo que na pandemia, grandes empresas como o iFood já estão trabalhando com materiais recicláveis, biodegradável ao meio ambiente, e isso só faz fortalecer mais ainda, né? E eu abro o espaço agora para o pessoal que quiser fazer perguntas a você, quiser tirar dúvidas, fique à vontade.